que praticamente é o eixo temático, é o relatório situacional, é com base no relatório da situação dos programas que a gente traça a estratégia de revisão. Qual será o modelo de governança e assim por diante. Então, considerando esse apoio do WRI, a gente cria então um modelo de governança trabalhando com um grupo gestor, uma coordenação geral do processo de revisão, juntamente com coordenadores específicos de cada plano, e um grupo técnico envolvendo as demais secretarias da prefeitura. Pode passar? Então, essa é a ideia de governança do projeto, né? Então, ele é gerenciado, né, pela Secretaria do Verde, com 4 temáticas envolvendo os planos ambientais, o verde, o recursos hídricos, a educação ambiental e o clima, e as interfaces entre o grupo técnico com diversas secretarias e autarquias, e sendo que todas elas estão em portaria, né? Vão constar da portaria. Pode passar. Em relação à questão de produção de dados e informações que possam traduzir a evolução então, das melhorias das condições de vida da população e trazer resultados para a revisão dos planos, a gente divide também em 2 estratégias. Uma avaliação quantitativa, que a gente analisa as informações já existentes nos planos, ou seja, o relatório estacional, e também uma busca de novas informações em banco de dados, sistemas de informação e também instrumentos de planejamento local e regional. Pode passar? Então, a gente já fez alguns mapeamentos, né, dessas informações que podem influenciar a revisão, né? Aqui é um exemplo de planos, né? Então, a gente tem planos nacionais, como recursos hídricos e outros, que podem trazer subsídios para essa revisão. A gente tem também planos regionais, né? Por exemplo, o zoneamento econômico ecológico, o plano de bacia do PCJ, o PDUI, que a gente fala, né, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Campinas, e assim por diante. Pode passar? A gente também tem planos municipais, né? Então, a quantidade de planos municipais existentes que a gente enxerga que tem ou pode ter interface com as questões ambientais e vai ter que ser considerado na revisão, né? Plano de saneamento básico, plano de segurança da água, plano diretor, plano de resíduos sólidos, plano de segurança alimentar, plano de resiliência da defesa civil, né? O plano de segurança pública, plano de desenvolvimento rural, plano de educação, o plano municipal cicloviário, plano de habitação, e por aí vai. Pode passar? Legislações que foram publicadas após a instituição dos planos, que é de junho de 2016, né, que os planos foram instituídos. Então, a gente também tem legislações em esfera nacional, estadual e municipal, que também vão refletir, né, a necessidade de análise nessa revisão. Pode, inclusive, o novo plano diretor, que é de 2018. E uma outra estratégica, que é uma avaliação qualitativa, que a gente fala, via processo participativo, né? Então, esse item a gente gostaria de discutir um pouco mais com vocês, principalmente quando entrar no item 5, que só vai tratar dele, né? Então, uma estratégia nossa de comunicação de processo participativo. O item 4 é o eixo temático. Então, quais são as temáticas que são discutidas nessa revisão ambiental, como a gente já falou, e já está inclusive no primeiro slide, né? Área verde, recursos hídricos, proteção ambiental, saneamento, pode ir passando. E aí a gente vai entrando
indicadores de cada plano. Pode passar, a gente tem 4 indicadores do Plano do Verde e 20 programas do Plano do Verde. A gente parou nesse slide também discutindo há 2 meses atrás. Pode passar. A gente tem também indicadores do Plano de Recursos Hídricos, que são 7 indicadores que o Plano de Recursos Hídricos trouxe. Pode passar mais um. E também 7 programas. E aí é o que eu falei, né? Desses 7 programas, um envolve a saúde e um a Sanasa. Pode passar. A gente tem 9 programas de educação ambiental. Pode passar. A gente tem um programa do plano de saneamento básico, que é o saneamento rural. Pode passar. E uma interface com as questões da mudança climática, que também está sendo construída com uma equipe da Secretaria do Verde, que já trabalha com essa temática, juntamente com o apoio do WRI. Pode passar. E aí o item 5, né, que a gente queria discutir um pouco mais com vocês, né? Então, quem participa desse processo? Né? Essa resposta que a gente tem que responder. E como que seria essa participação? Né? Então, considerando a experiência da Secretaria, no momento da elaboração e divulgação dos planos, lá em 2014, 2015, 2016, na construção dos planos ambientais, a participação dos conselhos municipais ligado a essas temáticas, né? Tanto naquela época quanto agora, que a gente já começou esse alinhamento, e as oficinas de alinhamento estratégico aplicado pelo WRI, com a metodologia de mapeamento e gestão dos atores, que a gente acabou de apresentar para vocês, interno e externo, a gente sugere algumas estratégias de participação. Pode passar? Então, a gente teria uma participação da leitura técnica, via esse modelo de governança, aquele grupo de trabalho, né, que a Secretaria do Verde criou, né, que envolve a administração pública direta e indireta, e que teria algumas ferramentas de comunicação interna e de participação. Pode passar. E o mais importante que a gente quer discutir com vocês, a participação da leitura comunitária, né? Que aí seria composta por toda a comunidade, organizado ou não, que engloba associações de bairro, instituições e organizações ligadas às questões ambientais, conselhos municipais e por aí afora, né? Então, este segmento seria coordenado ou acompanhado pela Câmara Técnica de Planejamento. Então, essa é a proposta que a gente traz para discutir com vocês. Eu acho que esse do roteiro metodológico é o item mais importante, né? Então, o roteiro traz uma visão mínima do que a gente pretende fazer, né? E esse é um ponto que a gente precisa discutir hoje, cujo processo participativo e colaborativo ocorrerá por meio de discussões e contribuições dos produtos da revisão, né? A gente sempre destaca o relatório situacional, que é o principal, né? Minimamente nos espaços que a gente pensou, que já está inclusive lá no cronograma, né? Então, reuniões intersetoriais da Secretaria de Assistência Social, né, que começariam a partir do ano que vem, porque esse ano a gente queria já começar esse mês, mas eles não conseguiram abrir essa agenda para a gente participar desde já. Reuniões dos conselhos municipais com interface ambiental, que seria puxado, então, coordenado, acompanhado pelo CONDEMA, por essa Câmara Técnica de Planejamento, e as audiências públicas, que eu acho que vocês já deixaram claro que, inclusive, tem uma contribuição bem bacana para essa modelagem, né, de audiência pública, que o Jefferson comentou um pouquinho no início da reunião. Pode passar? Instrumentos de participação e comunicação, com a leitura comunitária, né? Aí existem diversas ferramentas, né, tecnológicas para trabalhar, seja se ela acontecer de forma virtual ou presencial, e a audiência pública, né, de maneira geral. Pode passar? O cronograma, pode passar mais uma, a gente já viu o cronograma. A questão da divulgação, minimamente a gente tem 2
instrumentos, vamos colocar assim, né, oficiais de divulgação. Um é o Diário Oficial, que a gente sempre publica, né, inclusive no caderno de subsídios, a publicação do plano na íntegra, e o site que a gente já abriu, o Caminho de Comunicação, que já está aberto desde junho, para contribuições e para ir alimentando também com os produtos, né. Então, quem não tiver acesso ao SEI, como vai ser o caso aí do Condema, de outros atores que participam da coordenação do processo participativo, teria acesso também a todos os produtos através do site da Secretaria do Verde. Pode passar? A formalização, né, de acordo com a lei que instituiu o Plano Municipal de Educação Ambiental, ele pede que seja através de um ato do Executivo, né, então seria através de um decreto a instituição desses planos no final do processo, após encaminhamento para o Condema, como o Glauco já fez a solicitação, né, e já fez o apontamento aí no começo. Pode passar? E a bibliografia que a gente está aguardando, então, a forma de citar dessa metodologia do alinhamento estratégico pelo WRI, né, e os outros elementos que principalmente são os próprios planos, né, da Secretaria do Verde, que estaria então embasando essa bibliografia. Pessoal, de forma muito rápida, né, o roteiro metodológico foi pensado então dessa forma estrutural e tenta dar o caminho das pedras, considerando discussões prévias nossa com o Condema lá atrás, né, uma ideia de webinar, de contribuição lá de especialistas, que também já elencou diversos pontos, né. O pessoal bateu bastante na importância da integração entre secretarias. Isso também foi muito batido nas oficinas de alinhamento estratégico que o WRI coordenou, e aí a gente trouxe para um documento macro, então, que estaria orientando os nossos caminhos dentro de um cronograma para esse projeto de 1 ano. E aí eu abro para a gente discutir. Então, qual que é a ideia aqui? Eu não entendi ainda. Qual que é a ideia? Fazer uma discussão geral? Jefferson, acho que a ideia é vocês, primeiro, né, tirar alguma dúvida de eventual dúvida que vocês têm em relação ao que já foi feito, como a gente está desenhando todo esse processo, né? Acho que isso. E, principalmente, como que a gente pode, junto com vocês, desenharem aí toda essa parte de como vai se dar o processo participativo, né? Não sei se vocês querem discutir hoje junto com a gente, vocês querem ter um tempo também para pensar, a gente manda o material, e aí a gente vai alinhando, já tem outra sugestão. Tá bom. Enfim, não sei. Diga aí, Glauco. Isso aqui é uma balançada de dedo pedindo para falar, não é dizer não, está errado. Então, tá bom. A ideia é assim, a gente é muito importante discutir com vocês, principalmente como a gente vai fazer esse processo participativo, né, assim. Então, por exemplo, você já falou uma coisa aqui que eu acho que de janeiro a março talvez não seja interessante fazer oficinas e tal. Então, acho que é esse olhar que pra gente é legal vocês trazerem e a gente construir aí essas etapas. Mas, vamos lá, estamos aqui ouvindo para a gente pensar junto. Eu ia pedir, Ângela, justamente isso, para você mandar esse trabalho que o Geraldo acabou de apresentar para a gente conseguir entender melhor, levantar as dúvidas, comentar e tudo mais. Então a gente receberia isso, dentro da nossa Câmara a gente daria um prazo para que cada um lesse esse trabalho e depois a gente fizesse uma exposição para que levasse para vocês o retorno o mais rápido possível, né? Então esse é um pedido. Alguns comentários que eu tenho a fazer a respeito do que eu vi até agora, eu não consegui abranger tudo, mas algumas coisas me deixaram bastante
preocupado. A gente observa que a legislação atual, muito provavelmente, ela vai ter muitos pontos de conflito ou que estejam ultrapassados com uma nova realidade que a gente vai ter para atingir metas de sustentabilidade para 2030. A minha preocupação seria assim, como a gente conseguiria, se é possível, sei lá, estou perguntando, não sei qual é a resposta, né? Mas assim, existe alguma maneira da gente conseguir dar uma brecada em alguma coisa que vocês já saibam que vai dar conflito com a nova situação, para que quando isso entre, essa revisão entre em vigor, ela já não atinge, os objetivos que a gente vai atingir em 2030, propostos, eles só vão conseguir ser atingidos em 2040, 2050, em função desse conflito que ficou para trás? Porque, assim, se a gente está prevendo que isso vai concluir em 2022 e vai começar a ser praticado em 2023, a gente já está com 7 anos só para 2030. E o tempo de recuperação é muito mais longo do que o tempo de degradação que se pode atingir em 3 anos. Então, essa é uma preocupação que eu gostaria de compartilhar com vocês. A outra coisa é a seguinte: quando vocês elencaram todos que participariam desse processo, o que eu tenho observado dentro do Condema é que tem muita gente participando, teoricamente, e pouca gente participando na prática e pouca gente aparecendo na prática, principalmente os agentes da administração pública. E que esses agentes, e agora abrangendo todos, a administração pública, ONG e tudo mais, eles podem se dar ao direito de aparecer numa hora que esse plano já está lá na frente e começar a questionar alguma coisa lá de trás. E isso vai impactar o andamento de todo o trabalho, porque nós vamos ter que parar para explicar para todo mundo o que é, isso vai começar a gerar uma nova discussão e tudo mais. Então, acho que precisava criar um mecanismo, assim, mais ou menos igual o Condema. Faltou 3 vezes, meu amigo, seja quem for, você está fora e se você quiser participar de alguma coisa, é lá na audiência pública, porque a hora que você foi convidado a participar, você não participou. Eu acho que seria uma atitude meio drástica, mas que deveria ser tomada para que a gente consiga atingir esse objetivo cronológico aí, né? E quanto à questão da coordenação e acompanhamento pela Câmara Técnica de Planejamento do Condema, se vocês enviarem esse trabalho que eu pedi agora, eu acho que é fundamental a gente parar, pensar, voltar a falar com vocês, para a gente ver o que nós precisamos ter de estrutura para assumir essa tarefa, porque a gente corre o risco de nessa altura do campeonato, a gente, por não ter perna, a gente pode comprometer todo esse trabalho. Então, eu acho que a gente tem que ter muita certeza de onde a gente pode, até onde a gente pode ir, né, nessa participação que vocês destacaram em amarelo, para não frustrar o trabalho de vocês e para não comprometer o nome do Condema, né, que de repente, escuta, por que atrasou, por que não deu certo? Porque o Condema pisou na bola, né? Então a gente não quer nem frustrar o objetivo da revisão e também não quer sair queimado dessa história. Até porque não se sabe do futuro, mas existe uma política nacional de desmonte dos conselhos, né? E a gente não quer nem ser desmontado, nem colaborar com essa política. É o que eu gostaria de dizer. Obrigado. Bom, eu concordo com o Glauco, acho que a gente precisa desse tempo, precisa, a gente pode combinar depois como fazer isso, né? E essa questão da estrutura, acho que é um problema do Condema, não só da nossa Câmara Técnica, né? Para ter uma estrutura para a gente conseguir fazer minimamente as coisas e fazer com que as coisas andem, a gente, né, tem
tem essa coisa de ser voluntário, às vezes a gente consegue participar bastante, às vezes a nossa vida nos leva para o outro lado, né? Então é meio complicado. Eu gostaria de levantar, são duas coisas pontuais assim, que me chamaram a atenção. Porque quando eu participei lá dos webinários, eu lembro que além do alinhamento com as secretarias, entre as secretarias, né, também tinha outras duas questões que foram levantadas lá pelos técnicos na época, que foi o alinhamento com a região metropolitana, tá? Que também acho que é uma coisa que é importante, não adianta, que nem tinha uma discussão ontem, Campinas está com quase 96% de esgoto e Hortolândia tem 3%, né? Então, Campinas não pode ser uma ilha no meio no meio do esgoto. Então, acho que alinhamento, a gente buscar também pensar nesse alinhamento com a região metropolitana. E uma outra coisa isso parece bobagem, mas é importante. Nos organogramas que vocês estão apresentando aí, vocês estão apresentando as secretarias, né, e todo o aparato, mas vocês estão considerando o CONDEMA como um ator externo, né? Isso eu achei estranho, eu gostaria até que a gente pudesse discutir isso, né, de alguma outra forma, porque na verdade o CONDEMA é um ator junto à prefeitura, né? Não tem sentido o CONDEMA existir senão no município e diálogo com os poderes municipais. Então, às vezes a gente coloca uma coisa no diagrama lá, mas é porque ela é verdade mesmo, né? Eu acho que a nossa intenção de participar, a nossa boa intenção de participar, eu acho que ela passa por esse tipo de reconhecimento, né? Pode ser que, não, é só um diagraminha lá, mas não, isso também reflete uma maneira de pensar, tá? Eu acho que esse tipo de coisa poderia ser resolvido de maneira a nos envolver, né? A nos envolver, e que no final nós possamos colaborar, né, de maneira efetiva, e que isso também tenha a assinatura do CONDEMA, do CONJAPA, dos outros conselhos, que afinal de contas são os representantes da sociedade junto ao Poder Executivo. Isso é uma coisa bem muito importante, já que o plano ele requer que haja toda essa coisa, essa estrutura participativa, tá? Então são algumas observações que eu acho que são interessantes aqui nessa altura do processo, e que a gente pode depois combinar numa reunião aí como é que nós vamos fazer para os próximos passos. Eu não posso... Por favor. Tá bom, legal. Vamos lá, até a Maria Helena aqui já colocou. Vou tentar lembrar tudo que vocês falaram, né? Vou talvez começar aí do ponto das pernas aí do CONDEMA, né? Para tocar esse processo de participação. Eu entendo perfeitamente todas as limitações aí que vocês possuem, né? De tempo, é um trabalho voluntário, extra. O que a gente pode, eu acho que pensar juntos aqui, se vocês depois discutirem, olhar e falar, não, a gente não consegue tocar esse processo todo, ser os responsáveis por essa articulação e tal, mas desenhar o que seria interessante do ponto de vista da participação, e aí a gente também enxerga aqui do nosso lado como que a gente consegue tocar essa proposta, né, assim, então, as nossas pernas também, mas que pelo menos a gente tenha clareza do que vocês aí, representantes da sociedade civil, ela enxergam como um processo participativo legal, adequado e tudo mais. Então, acho que esse é um caminho, né? Talvez falar, a gente não vai conseguir coordenar oficinas, mas a gente consegue, de certa forma, ter um espaço no CONDEMA, a gente consegue levar isso para alguns outros fóruns, a gente pode estar junto numa oficina que vocês organizem, sei lá, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu acho que é mais a gente desenhar esse processo e aí a gente vai adequando dos dois lados como que a gente faz. Eu acho que essa é a ideia mesmo, tá? Acho que esse é um ponto. Eu vou tentar lembrar, vocês vão me resgatando, né? Já que você falou da região metropolitana, né?
A gente tem aquele programa que é o Reconecta, né? Em abril desse ano, a gente lançou o programa, o plano de implementação da área de conectividade, que estabelece metas muito claras aí para todos os municípios em relação a metas de reflorestamento, de ações vinculadas à mitigação de atropelamento de fauna, inclusive de comunicação com todos os atores que devem estar trabalhando aí na restauração e tudo mais. A gente está numa região metropolitana, como você disse, tem muitas diferenças, né? A gente tem um vizinho aqui que é 100% urbano, como você falou, Hortolândia, que o percentual de área verde é completamente diferente. E isso foi muito discutido à época, quando a gente estava desenhando o Reconecta, até um dos, acho que o pessoal mais ativo dentro do programa era de Hortolândia, e que eles trouxeram muita pauta da gente trabalhar arborização e implementação dos parques lineares. Porque para eles, falar sobre corredores ecológicos não fazia sentido, né? Então, é legal esse teu olhar, porque é justamente como eles se posicionaram, e por isso que hoje o Reconecta tem praticamente 6 pilares de implementação, e 2 deles são muito voltados, eu acho, para mais essa questão urbana, que é vinculado à urbanização urbana e parques. Eu vou, no link que a gente, eu não sei se a gente já mandou isso para vocês ou não, mas quando a gente for mandar todo esse material de hoje, eu vou mandar o link do Reconecta para vocês também, de todo o plano, para vocês conhecerem. Tem um material que é mais resumido, mas eu acho que vale a pena vocês conhecerem. A gente tem trabalhado muito forte aí junto também do governo do estado, né, buscando o apoio deles para que a gente possa principalmente conseguir efetivar tudo isso. E vai ter um momento muito importante de vocês, que é quando o PDUI começar a se consolidar, ir para a parte de finalização já, né, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, porque o Reconecta está lá dentro. A gente tem toda essa área de conectividade desenhada hoje como uma área ambiental estratégica, como se fosse um zoneamento dentro do PDUI, mas que só vai se efetivar a hora que o PDUI, de fato, ser finalizado, né? Então, aí também é legal contar com vocês nesse momento da gente falar, não queremos que isso saia, isso tem que estar dentro do PDUI, tá bom? O que mais vocês falaram? Em relação, talvez, do que o Glauco falou, sobre a gente antecipar aí eventuais problemas, né? Eu acho que a gente aqui tem já mapeamos, acho, e talvez podemos mapear alguns outros pontos de nozinhos mais críticos aí, e vocês também vão trazer para a gente, eu acho, que pontos que são mais sensíveis, né? Então, eu acho que juntos a gente consegue mapear isso e já ir trabalhando, focando talvez nossos esforços nesses pontos em que a gente tem que fortalecer, para que justamente no final dessa discussão a gente tenha um processo aí bastante sólido e que esses nós já tenham sido resolvidos. Isso me lembrou muito o processo do plano de manejo, eu não sei se vocês acompanharam, mas que no fim ele foi aprovado por unanimidade, né, no CONGEAPA. E eu acho que isso veio muito desse processo da gente apontando todas as arestas com todo mundo, né? Quando a gente fala, ninguém saiu 100% satisfeito, mas todo mundo entendeu que ali era um pacto e que a gente estava avançando naquele momento, né? Então, acho que é um pouco isso, viu, Glauco? A gente antecipar... São tipo Nações Unidas, em geral, são as melhores possíveis, né? Então, é um pouco isso. Acho que a gente pode fazer esse exercício junto também, né? E muito vai surgindo conforme a gente vai avançando, né? Eu acho que a gente está num processo de revisão, então também não é algo que é para ser tão polêmico e que tenham grandes problemas, né? Eu enxergo dessa forma. A gente está justamente indo para um momento de olhar para o que já foi feito, revisitar e levar isso para lá em 2025, quando a gente tiver 10 anos de planos implementados, né? A gente já tem antecipado esses problemas. Talvez a gente vai trabalhar para 2026, entendeu? Acho que é um pouco isso. Acho que eu passei por tudo aí que vocês colocaram. Vai lá, Glauco. Eu queria fazer um comentário, acho que eu não fui claro quando eu falei sobre sobre uma maneira de dar uma brecada em algumas situações. Eu acredito muito, infelizmente, no poder da informação privilegiada. O fato do plano estar sendo revisto vai despertar o interesse de alguns para assim, opa, estão revendo, meu pedaço do bolo vai diminuir, né? E aí, de repente, quando esse novo plano entrar em ação, fala assim, então,
a gente já construiu aquele empreendimento de 5.000 apartamentos em Joaquim Egídio, que foi aprovado antes da revisão do plano. Quer dizer, vamos dizer assim, isso foi feito legalmente, porém não foi feito dentro da moral, né? Então, a minha pergunta ou proposta de como dar uma brecada nisso é justamente para evitar a degradação ambiental e um fracasso ou um semifracasso de fato da revisão do plano em função dessas informações privilegiadas que são que é uma mola bastante forte nesse processo todo, né? Essa é a minha grande preocupação com isso tudo. Acho que a Marilena quer falar. Eu queria somente comentar, primeiro, dar os parabéns a esse pessoal, a vocês da Secretaria do Verde, porque vocês têm uma habilidade, uma competência muito grande para escrever os planos. Mas vocês mesmos já apontaram, e vocês sabem fazer bons planos. Lá era a segunda prioridade, não é? Entre o poder e a fraqueza, não é? Era uma espécie lá de sorte que vocês fizeram. E o grande problema são as secretarias que não se entendem e que se disputam entre atividades, etc. Isso aí é grande questão. Então, senão nós vamos continuar a ter planos, só planos, e a efetividade não vai acontecer. Um exemplo bem objetivo disso que o Glauco falou é Hortolândia. Hortolândia era Campinas, Paulínia era Campinas, Sumaré era Campinas. O que aconteceu? As populações foram se distanciando porque havia benefícios de morar mais distante, porém de maneira mais barata, ou seja, falhou a política de habitação do município de tal modo que se construiu uma Hortolândia, por exemplo, né? Então, a gente vai precisar trabalhar, mas eu penso assim, com bastante objetividade. Nós temos que sair dessa condição que eu vejo assim, a Secretaria do Verde, ela tem conteúdo e ela sabe falar a linguagem do momento. Porém, haja vista a própria situação eu vou dando sempre uns exemplos concretos, né? Do Carlos Alberto. O Carlos é um secretário que está assoberbado. Como é que ele pode nos dar suporte técnico e aprofundar questões de secretaria para um conselho, se ele não tem tempo literalmente, não é? Não estou questionando, ele sabe muito bem que eu não estou questionando a competência dele, e nem a participação, nem a forma colaborativa, mas é impossível, não é? Porque o secretário executivo tinha que estar tão integrado, tão imerso nas propostas de um conselho, que ele próprio teria esses encaminhamentos. Então, eu fiz um ofício já faz uns 15 dias para o senhor secretário, pedindo para ele conversar com a presidente, no caso, o vice e mais o